Olá! Nesse vídeo eu estou trazendo para vocês um outro transtorno da aprendizagem, que é a descalculia. A descalculia é uma dificuldade enorme com os números, com a matemática. A criança que tem descalculia, ela não consegue calcular com as 4 operações: adição, subtração, multiplicação e divisão. Ela não sabe o que é maior e menor, ela não sabe a ordem dos números, o que vem antes, o que vem depois. Se você der um dinheirinho para ela para comprar, sei lá, uma dúzia de bananas, dizendo para ela o valor da dúzia e quanto que ela vai receber de troco, na hora que o caixa vai dar o troco, ela já fica enrolada, ela fica nervosa, ansiosa, porque ela não compreende aquele cálculo. Os profissionais envolvidos na intervenção da descalculia é o psicopedagogo, o psicólogo e o neuropediatra. Como que é feita a intervenção? E aí essas dicas que eu vou dar agora podem ser feitas em sala de aula, em casa, tá? Ele pode sempre ter na mochila um desses jogos, se for para casa do tio, né? Nas férias também para exercitar. Lá no consultório eu tenho o ábaco aberto e o ábaco fechado. O ábaco a gente trabalha quantidades, divisão, multiplicação e a ordem dos números: unidade, centena, dezena, dezena de milhar, né? Centena de milhar. A calculadora para essas crianças é muito importante para ela ter um raciocínio lógico da matemática. Os blocos lógicos, o material dourado, um também que eu uso muito é a escala Cuisenaire, que ela é bem colorida, ela parece com material dourado, mas ela é colorida. Botões coloridos, botões mesmo de costura, botões de roupa, né? Você pode trabalhar as 4 operações matemáticas com os botões. Os probleminhas, você deve começar com probleminhas bem simples, né? E de maneira que você dramatize com a criança e que ela participe de uma maneira bem lúdica desse problema para poder entender esse raciocínio do resultado do problema. O dinheirinho de papel também é bem legal. E aí você pode, na sala de aula ou até em casa mesmo, simular feirinha, mercado, com os preços nos legumes e frutas de plástico. Feirinha de livro, quando tem na escola, é muito bacana, porque a criança primeiro visita os estandes, né, para escolher os livros, e aí ela sabe o preço de cada livro. Depois, na sala de aula, ela vai somar o total da compra que ela quer fazer, né? Então isso também ficaria legal, estimulando a criança ela própria fazer o cálculo, e a mãe vai mandar o dinheiro, a criança vai fazer o troco. Quanto que vai sobrar? Ou já traz o valor correto. Então, isso também é um exercício de prática lúdico, bem bacana para a criança poder mentalizar e reter o conhecimento. Escrever os números em uma folha quadriculada para ela observar a sequência, os números, o que vem antes e o que vem depois, o que é maior, o que é menor, tá? Também tabuada, a tradicional e a tabuada em dominó, todas duas. A tabuada tradicional, o ideal é ter sempre no quarto dele afixado, na sala de aula, para ele estar sempre olhando para poder reter, porque tabuada, pelo menos na minha época, eu tive que decorar, porque para mim era muito difícil também. Jogos de raciocínio lógico e atenção. Esses jogos, você pode brincar com ele, com a criança, né, em casa, num momento bem descontraído. Sudoku é muito bom. Dominó de números e de quantidade, né? Números, o que tem 1, 2, 3, para poder ligar os iguais. Depois você tem o dominó, que tem as bolinhas que são relacionadas ao número. Por exemplo, 6 bolinhas, né? 6.
E aí você pode misturar quantidade com o número e fazer ela ligar, né? Usar o dominó da quantidade com o número também é outra coisa bem legal. E o xadrez e a dama, para ela aprender a ter atenção nas estratégias ali do jogo, né? E com isso ela também retém esse conhecimento da atenção que ela precisa muito no raciocínio lógico, que é a matemática. É muito importante, né, toda essa estimulação enquanto ela é criança, porque a gente entende que matemática, ao longo dos anos, ela vai ficando mais difícil, aí vem expressão de segundo grau, e aí aquilo tudo que, né, eu também não sou muito fã de matemática não, né, mas com o passar dos anos, eu fui aprendendo e vi que a matemática é um negócio lógico, não tem outro resultado, é aquele pronto. Então você só tem que saber fazer o cálculo correto. E para fazer o cálculo correto, você tem que entender a matemática, sabe? Não é só você pegar e fazer, não, você tem que entender. E aí quando você começa nas pequenas expressões, se aquilo for bem assimilado, lá na frente não vai ser tão complicado, né? Para a criança com descalculia, é muito importante começar essa intervenção desde muito pequena. Na classe de alfabetização, na fase de alfabetização, que é o primeiro ano, já pode começar com essa intervenção, porque ali a criança já começa a ter operações matemáticas. Então, volto a dizer, os vídeos aqui, eles são curtinhos, eles trazem uma pincelada no conhecimento da dificuldade para que a gente, ao invés de criticar, ajude tanto os pais quanto a criança, né? Esses jogos vocês podem ter em casa, independente de ter a descalculia. São jogos que estimulam as sinapses neurais e que trabalham a retenção do conhecimento, a atenção, e isso é bom para qualquer idade. Para os idosos, melhor ainda, porque previne o Alzheimer. Então, é bom a gente ter essa mente saudável para os jogos, raciocínio lógico, né? Por quê? Porque a descalculia, ela está diretamente ligada ao cérebro, às sinapses neurais, o raciocínio lógico, né? Então, quanto mais a gente exercitar, mais a gente trabalha a plasticidade, que é onde a criança vai retendo conteúdo e desmistificando toda essa dificuldade que ela tem. Ela tem que entender que a matemática, ela é exata, ela não tem outro resultado, é aquele e ponto. Então, quando ela aprende isso de uma maneira lúdica, de uma maneira espontânea, ela vai reter melhor esse conhecimento. Ok? Se você quiser falar mais sobre a descalculia, fazer perguntas, por favor, mande sua sugestão, seus comentários, curte o canal e se inscreva, ok? Um abraço, tchau!